Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 277º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo incrível, porque, primeiro, hoje começa oficialmente o S2 Lab, ok? Porque estou a gravar na sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Eu sei que já começou antes e tal, mas tipo, caguem nos dias antes, ok? Só importa sexta e sábado, basicamente. E também, está tudo bem, porque vou conseguir fazer ligação entre uma formação para uma empresa, ok? E aquela apresentação manhosa de um livro todo louco de pessoal que acha que ainda devíamos viver tipo no século XIX, ok? E isso é incrível, ok? Isso é incrível. Mas então, vamos começar pelo início. Então, na semana passada, no dia seguinte à gravação do episódio, acho que foi, tipo, eu acho que gravei na quinta, e então na sexta tivemos formação. E tipo, nós já tínhamos tido algumas formações, tínhamos tido uma sobre os 5S, que é tipo uma cena boa importante para organizar empresas. Tínhamos tido outra sobre os valores da nossa empresa, tipo, para dizer, e outra sobre segurança, higiene e segurança no trabalho. Yeah? E agora tivemos uma sobre comunicação. E tipo, quem ouvir isto pensa, foda-se, a sério, sobre comunicação, meu, parece que é uma cena tão básica, toda a gente sabe. Yeah, pá, toda a gente deveria saber. E então, pá, foi interessante. Para mim foi a formação mais suculenta também, onde se conseguiu tirar mais sumo. Mas foi, principalmente, acho que foi aquela em que deu para conhecer mais dos nossos colegas, ok? Porque lá está. É como eu já disse aqui mais de uma vez, muitas vezes estás habituado só àquele ambiente laboral em que achas que as pessoas são só aquilo e depois descobres que as pessoas são aquilo mais outras cenas, ok? E às vezes é fixe, porque até valorizas mais a pessoa, tipo, caralho, ela já passou por isto, tal, e é isto. Outras vezes pensas, ok, então tu és só um otário do caralho e eu tenho razão em achar-te um otário. Então, primeiro, houve um exercício bué engraçado em que tínhamos de desenhar uma pessoa, ok? E aqui, tipo, pessoa, estamos a falar de boneco de palitos, ok? Porque ninguém tem esses dotes de desenho, a não ser o senhor que estava ao meu lado que me estava a desenhar a mim. E nessa formação deu para perceber que ele desenha até bué da bem, porque ele aproveitou essa folha para me desenhar a mim, que basicamente era um gajo genérico de barba e com uma barriga maior do que a que eu tenho atualmente, por isso vamos lá com calma. E depois da parte da tarde estava a desenhar um papagaio. E tipo, dava para identificar que era um papagaio, apesar de ser desenhado com uma caneta Bic, com uma esferográfica Bic, pá. Por isso, E então, deixem-me ver se eu ainda me lembro das perguntas. Basicamente, nós tínhamos de desenhar então um bonequinho, ok, que fosse uma pessoa, e tínhamos de dizer, no lugar dos olhos, cenas que vimos e que nos deixaram, tipo, contentes, de coração cheio, esse tipo de cenas. Então, a primeira foi Sedução do Sr. Carlos. Então, o Sr. Carlos era o senhor que estava ao meu lado, o tal que eu descobri que até tinha dotes para desenhar. E eu disse isto um bocado no gozo, mas também disse a sério, meu. Porquê? Porque é incrível, tipo, não tenho noção. Imaginem um senhor com 60 anos, calvo, o que ainda me dá mais esperança, tipo, caralho, tu um dia podes ser calvo de óculos e seduzir para caralho, isso é fixe, ok? Porque me motiva a continuar neste caminho de aceitação da calvície e não recorrer a um avião e comprar bilhetes para a Turquia. Mas tipo, é fascinante. É fascinante porque onde ele passa, todas as mulheres estão a ver aqueles anúncios que antes havia dos desodorizantes da Axe, em que tipo as mulheres caíam loucas atrás de um homem, tipo caíam de prédios e o caralho porque um gajo cheirava a bué da bem. Pronto, é isso, só que na vida real, ok? E aqui nem estou a usar a hipérbole ou assim, não. É a realidade, ok? Tipo, eu quase que podia dizer que ocorreu um acidente de trabalho com uma pretendente dele por causa da presença dele. Ok? Não vou afirmar isso aqui por questões legais, pode derrubar este podcast. Mas, eu meti as mãos no fogo. Pelo menos por isso. Mas pronto. Depois, a segunda cena foi então a primeira edição de Paredes de Cor. Que, claro, comparado com a primeira cena que eu disse, não é assim, incrível. Mas, tipo, a primeira edição de Paredes de Cor é uma cena que eu guardo porque foi bué da fixe e mostrou-me todo um mundo. E eu pensei, ok, então o mundo pode ser tudo isto. E tal como eu disse na SIC Notícias, quando fui falar por causa do festival e por causa do habitat natural da música, ajudou-me não só a abrir horizontes a nível musical, como também a nível de ser humano mesmo. Por isso, é por isso que eu gosto tanto do festival. E não é só por causa da música. Depois, na boca, tínhamos de escrever cenas que nos arrependemos de ter dito, de ter feito. E então eu escrevi
ter criticado o corpo de uma miúda, ali por volta do 7º, 8º ano, e tipo, eu lembro-me perfeitamente. Eu lembro-me que nós estávamos numa aula de moral, educação moral, religiosa e católica, era assim qualquer cena. E então estávamos com aquele professor que eu já mencionei aqui, que ele era tipo, aquele que levou o feto de plástico na altura do referendo para a IVG ou para a legalização do aborto, pá. Ele então levou um feto de plástico e disse: a sério que vocês querem matar isto? Isto já é um ser humano. Esse tipo de cenas, estás a ver? E é a tal cena. Muitas vezes tu podes ser conservador porque podes ter essa influência e depois, pá, podes só, sei lá, sair ao mundo ou ir à primeira edição de Paredes de Cor e mudar completamente a tua atitude. Mas, já. E então, tipo, numa dessas aulas, estava-se a falar, tipo, porque ele tinha essa cena de, ok, sou bué conservador, ok, sou anti-aborto, ok, não uso métodos contraceptivos porque isso vai contra a igreja e então só faço sexo consoante tipo o ciclo menstrual da minha mulher. Ele chegou a mencionar esta cena, estás a ver? Mas por outro lado, também era bué aventureiro. Ele primeiro era aventureiro, mas com aspas. Porque era tipo aventura nível geocaching. Que é tipo, parece uma aventura de nerds, estás a ver? É tipo, geocaching, ok, vamos à procura de caixinhas. Tipo, até que ponto isto é aventura, estás a ver? E então, tipo, dava assim hipótese de, por vezes, podermos acampar ou assim, tipo, ok, tendo em conta as acusações por parte da igreja e por parte de pessoas relacionadas com esse meio, agora, visto aos olhos de hoje, podia ser bué da estranho, ok? Mas naquela altura éramos só putinhos de 12 anos, ok? E então a cena de acampar era bué da fixe, estás a ver? E então, uma miúda disse assim: eu não vou acampar, senão ainda me abrem a tenda para ver as mamas, ou não sei o quê. Disse assim esta cena e pá, e como eu ainda hoje tenho isto, apesar de hoje ser mais sensato, mas tenho sempre a resposta pronta, eu disse: até podem abrir para ver as mamas, mas não são as tuas porque tu não tens. E pau, deixo cair o microfone. Não deixo, mas tipo, bué da feliz, estás a ver? Porque pá, era só uma miúda que se estava a desenvolver, ok? E notava-se que essa cena a afetava, estás a ver? E então pá, eu daquelas cenas que se eu pudesse voltar no tempo, era isso. Tipo, não era acertar os números do Euromilhões, não. Era alterar isso, estás a ver? Mas então pronto, disse isso. E depois, o que é que eu disse mais? Arrependo-me de ter sido tão tímido. Se fosse hoje, pá, já tinha criado o podcast, sei lá, há 10 anos que assim, pá, estava a falar bué e o caralho deixava de ser tão tímido. Por isso, Depois, na cabeça, tínhamos de pôr cenas das quais não abdicávamos. E então eu pus sentido de humor e liberdade criativa. Tipo, liberdade acima de tudo, mas principalmente a criativa. Porque, sei lá, imaginem. Primeiro, sentido de humor para mim é das cenas essenciais. Tipo, imaginem estar numa relação, estar com pessoas em que tu não podes usar humor porque... Ei, a sério que disseste isso, estás a ver? A cada cena que tu dizes, dizerem-te, a sério que disseste isso, tipo, eu ainda hoje em dia tenho aquele vício de dizer, estou a brincar, porque às vezes as pessoas interpretam mal as cenas que eu digo, estás a ver? E tipo, e não é cenas absurdas, mas é só para atenuar a cena, estás a ver? E isso é um bocado castrador, estás a ver? E no mundo ideal nunca era preciso dizer, estou a brincar, porque a pessoa ia entender que eu estava a brincar. Ok? E então a liberdade criativa, porque lá está, porque eu gosto, às vezes eu gosto só de ter ideias, ok? Mesmo que nunca se tornem em nada, ter ideias é bué da fixe. E tipo, imaginem em que um dia acordavas e tipo, nunca mais tinhas uma ideia. Isso ia ser bué triste. Aí ia sentir que tinha morrido um pouco por dentro. Por isso é que também é importante e por isso estava lá na cabeça. Depois, no coração. No coração tínhamos de pôr cenas que amámos. Eu então, tive de pôr, porque eu sou um homem monogâmico, eu sou defensor da monogamia, sou heterossexual e sou um romântico incurável e sou um apaixonado, e então, tive de mencionar senhor engenheiro e então, a sala foi abaixo porque o pessoal estava tudo à espera dessa resposta, o senhor Carlos estava ao meu lado, estava à espera dessa resposta, se eu não desse essa resposta ele ia-me atacar e então eu tive de dizer, mas atenção, foi sem pressão, ok? Eu é que escrevi e eu é que disse que queria falar, ok? E depois então a música também, que um dia sem música ou uma semana sem descobrir nova música é uma semana triste, ok? Por isso, daí a música ser tão importante. Depois, nos pés tínhamos de pôr tropeços na vida,
aqui lá está, pá. Aqui eu percebi, ao ouvir depois as respostas dos outros, eu percebi que até nem me posso queixar assim muito. Tipo, ok, podia dizer, tropeços na vida, estar entre a vida e a morte aos 9 meses. Mas tipo, isso é uma cena que eu não me lembro, ok? Eu só me lembro porque quando me olho ao espelho tenho aqui uma cicatriz na barriga, estás a ver? Por isso, isso era quase batota e era quase puxar para o sentimentalismo. Tipo, oh meu Deus, ele já passou por tanto, estás a ver? E então eu disse, ir ao concerto do AC/DC a Lisboa, porquê? Porque imaginem, eu estava num trabalho que pagava mal, não que o que eu estou agora pago bem, mas ainda pagava pior do que o que eu estou agora, estás a ver? Tive de sair às 2 e ir até Lisboa, porque no dia seguinte havia o concerto, estás a ver? Ao ir, inscrevi-me naquela app BlaBlaCar, ainda dei boleia a pessoas e depois ainda recebi reviews negativas a dizerem senti risco de vida, ele acelerou muito e o caralho, sendo que uma pessoa ia a dormir e a outra ia a ler a Bíblia. Por isso, bro, se tu consegues dormir numa viagem de carro e se tu consegues ler, desculpa, mas tu não estás em perigo, caralho. Tu estás super seguro. E depois, ainda ultrapassei um espanhol e fodi a embreagem. Nessa ultrapassagem, nessa mítica ultrapassagem em um espanhol e fodi a embreagem. E depois, ainda fiquei doente na semana seguinte. Por isso, mas valeu a pena, totalmente. Totalmente, porque, é daqueles concertos que tu nunca mais esqueces. A menos que tenhas Alzheimer. E é provável que eu tenha porque era cena de família. Por isso, E depois, outro tropeço, lá está, foi ter ajudado uma senhora a tirar o carro porque o meu carro ficou sem bateria depois, tens a ver? E tipo, ajudei a senhora, ok, fiz uma boa ação, mas depois quase que me fodi, porque o meu carro não pegava, estás a ver? Por isso, até que ponto vale a pena ajudar as pessoas, estás a ver? E depois então nas mãos, era cenas que te orgulhavas de ter criado ou ter feito. Aqui muita gente respondeu os filhos. E lá está. Eu não tinha essa cartada. Por isso, disse ter criado o podcast, que é quase o meu filho, ok? Já é um puto ranhoso de 5 anos, mas, é o meu filho. E então lá está, tive de dizer o nome e foda-se. Ainda bem que o pessoal se vai esquecer. E ainda bem que o pessoal não foi ver porque o número de views não aumentou, ok? Por isso, passámos impunes por esta mini publicidade, ok? E depois, ter-me tornado um ser humano melhor. E eu que convivo comigo há 30 anos, sei que me tornei um ser humano melhor. Porque, o José de 12, 13, 15, 18, 20 anos, era bué da estranho. E se calhar, se esse José se encontrasse com o José 2, acho que provavelmente iam andar à porrada porque iam estar quase em polos opostos da discussão. Por isso, Gostei da formação. Ok? Mas nem tudo foi rosas. Primeiro, houve lá está aquela conversa já habitual do choque de gerações que é tipo, caralho, na minha geração, nós trabalhávamos 20 horas por dia, caralho, comíamos só um pão seco, levávamos porrada do patrão, recebíamos 200 escudos, caralho, e mesmo assim, caralho, comprávamos casa, carro e tínhamos 7 filhos. Quase esse discurso, estás a ver? E os jovens hoje em dia com tudo e mais alguma coisa não querem trabalhar. E é tipo, bom para o caralho com esse discurso. Que é mesmo assim, bom para o caralho. E ainda bem que uma das formadoras era uma jovem abaixo dos 30 e conseguiu meter ali algum travão. Porque senão, esqueçam, o pessoal começa a entrar neste caminho da loucura e tipo, começa, sei lá, a criar um jovem fictício que é tipo, um gajo que não trabalha, que, sei lá, vive à custa dos pais, sei lá, rouba, é drogado, não sei, é tipo uma personagem ficcional que nunca na vida existiu, ou é tipo, representa 1% da população jovem, mas acham que a generalização é aquilo, estás a ver? E é só estranho. Mas atenção, essa foi a parte mais soft, porque houve semi-negacionismo de Covid, ok? Semi-negacionismo de Covid, estamos nessa. E é tipo, foda-se, a sério. Ai, ainda bem, olha, ainda bem que o formador, disse, calma lá, porque isso já não é só opinião. É tipo, é que nós estávamos a entrar num caminho em que tipo, ser racista é uma questão de opinião. E tipo, mas está tudo bem. É que tipo, o pessoal acha, sim, mas essa é a minha opinião. Não, ser racista não é uma opinião, é ser um otário, não é ser opinião. Tipo, eu não tomo vacina porque acredito em cenas. Isso não é uma opinião, isso é ser burro, ok?
Isso é ser burro, porque tu dizes, mas estou no meu direito. Sim, então pronto, então podes contaminar as pessoas à tua volta, estás no teu direito. Tipo, aqueles putos que não tomam vacina do sarampo, porque os pais são otários da cabeça, estão no direito deles de contaminar os putos à volta. Porque, o meu pai é otário, e eu não tenho culpa. Aí sim, não tens culpa porque és menor de idade, mas o teu pai é otário, então estás no direito de contaminar os que estão à tua volta, porque, não quero tomar picas porque li merdas na internet de um youtuber que é cardiologista e nutricionista e estuda 6 horas por dia e agora acredito que Coca-Cola Zero é cancerígena. E tipo, pão para o caralho. Mais essas vossas opiniões de merda, ok? Mas calma porque ainda pior. Porque então depois, cenas que houve foi tipo recorrer a vídeos brasileiros e aqui percebe-se, aqui percebe-se que o YouTube brasileiro é muito forte em tudo. Porque não havia um vídeo português que tivesse tipo, como comunicar, como criar a tua empresa, estás a ver? Tipo, havia um canal de YouTube brasileiro que era tipo, como criar a sua empresa.com.br ou caralho. Ou blog, como criar a sua empresa, em que tinha tipo tópicos de tudo, tipo comunicar, deu feedback, não sei o que mais. E tipo, basicamente foi isso em loop, estás a ver? Mas então havia lá um vídeo pequenino que era tipo diálogo, ok? E apareciam assim bonequinhos de várias cores, de vários géneros e não sei o quê. Às vezes com o mesmo género a trocar carinhos e não sei o quê. Fez-se então a fatídica pergunta: o que é que este vídeo simboliza? E então o pessoal começou a dizer tal, e então a primeira pessoa surge. E é aqui que se vê como o racismo por vezes é complicado, porque nós julgamos pela aparência da pessoa ou pela cor, e sim, isso, tal. Depois já começam a vir aquelas ondas de, eu não sou racista, mas... E então, uma senhora que tipo, eu trabalho naquela empresa, vai fazer 6 anos, ok? E para mim essa senhora era um NPC completo, ok? Era um NPC completo e tipo, estava tudo bem, Estava tudo bem porque é tal cena, Numa empresa com 1000 trabalhadores, uns 850 são NPCs. E está tudo bem, ok? Tipo, tu não vais adicionar 1000 pessoas à tua vida, porque tens mais merdas para fazer, ok? Tipo, imaginem, estáis a ver aqueles gráficos com as camadas da Terra, que é tipo, crosta terrestre aqui, não sei o que, paleolítico, não sei o que, tipo, tem os dinossauros enterrados, é daqui que vem o petróleo e tudo, tipo, para mim basta ver a crosta dessas 850 pessoas, mais nada, não é preciso entrar no interior, ok? Está tudo bem, tipo, está tudo bem. Não precisam descansar, ok? E tipo, essa senhora era uma daquelas que era só a crosta. É tipo, olha, está aqui uma senhora. E não é que ela então me solta um. Eu não sou racista nem homofóbica. Para mim, um menino pode gostar de um menino, uma menina pode gostar de uma menina e está tudo bem. Mas agora, calma lá porque há limites. E agora parece que não querem haver limites. E eu, ok, quais é que são os limites que estão a afligir esta senhora? Será que tem vizinhos que se andam a mamar e a fazer sexo anal à bruta? E sei lá, e se vêm para as janelas dela e ela, meu Deus, parem estes gays que estão aqui a destruir a convivência. Será que é essa merda? Será que há, tipo, o vizinho de cima faz orgias e é tipo, entram 50 mulheres e 50 gajos e é tudo uma putaria generalizada? Será que é isto? Não, A dúvida da senhora é, agora, não binários? O que é isso? Para onde é que nós vamos? E tipo, senhora, vá ao Google. Se não sabe, vai ao Google, pergunte. Vamos ver o que é que o Google diz que são não binários. Não binário. Género não binário. Não binariedade ou identidade não binária é um termo guarda-chuva para identidades de género que não são estritamente masculinas ou femininas, estando, portanto, fora do binário de género e da cisnormatividade. Academicamente, a não binariedade costuma ser associada à inconformidade de género. Ok. Tipo, minha senhora, 3 linhas e meia. Ok? Era o suficiente para continuar a ser um NPC. Mas não, As pessoas, lá está. Querem existir bué, pensam, foda-se, a minha opinião é bué de importante, ok? E tipo, eu estou aqui numa formação em que o assunto é comunicação, por isso, caralho, eu vou mostrar que sei comunicar. E então, entras a pé juntos e dizes uma cena bizarra destas. Sendo que, sei lá, tinhas uma pessoa que quase que podia estar nessa cena e que é da tua equipa. Estás a ver que pode estar ali nessa não binariedade, ok? E que é da tua equipa. E tu atacas isto tipo,
é quase um apontar dedo, tipo, caralho, estou a falar para ti, lá fora apanho, está às 6h30 no portão, ok? E é só estranho, meu, mas essa tal pessoa manda assim uma lição que diz ela, eu sou o que sou e ninguém tem nada a ver com isso. E se as pessoas têm alguma coisa a ver, isso diz mais acerca das pessoas do que acerca de mim. E tipo, caralho, grande boss, estás a ver? E pá, foi só estranho, meu, foi só estranho porque estava ali um ambiente até de entreajuda e tudo, e pá, e vinha este ódio assim do nada, e pá. E depois isto faz ligação com uma cena que aconteceu esta semana, que é tipo, meia dúzia de gajos, todos brancos, heterossexuais, acham eles, e donos de casa e cenas, pá, juntam-se então para o lançamento de um livro, e é tipo, lá está, mais uma vez, as pessoas têm direito a dar a sua opinião, têm, mas pá, também têm direito a passar vergonhas na internet, isso também têm, e pá, e quando tu dás a tua opinião, e a tua opinião é, sei lá, datada do século XVI, é normal que passes vergonha na internet, e tipo, eu já disse isto aqui mais do que uma vez, que é, toda a gente tem direito a ser conservadora. Agora, o que as pessoas não têm direito é a estar paradas no tempo. Não têm, porque em tudo o resto tu tens de andar da vida. Tipo, imagina, tu és agricultor. Tu não podes achar que a agricultura será inchada para o resto da vida. Tipo, imaginem, sim, mas agora há tratores para labrar campos. Não, mas eu gosto é de andar à inchada. Acho que é melhor. Vais ser comido de cebolada, meu, pela vida. Sei lá, és trolha. Não, eu gosto é de fazer massa à mão e não gosto dessas coisas que se chamam betoneiras. Não, caralho, tens de aceitar a evolução, ok? Excetuando quando são aquelas máquinas multibanco todas modernas que dá para meter notas numa cena que parece torradeira. Aí podemos ser ultra conservadores e ultra ortodoxos. Parem com essa merda, ok? Ninguém pediu isso. Pronto. Mas é o único ponto em que pode ser ultra conservador. Agora pá, tudo o resto é só estranho. E tipo, hoje em dia, parece que se está a levantar aquela cena do conservador que é tipo, não é seres conservador, é estar parado no tempo. Porque imaginem, a única diferença entre um conservador e um progressista é que, sei lá, imagina, estás a ver um carro em que vai do 0 ao 100 mais rápido ou menos rápido, pronto, imaginem, um progressista será um carro que arranca mais rápido, ok? E é tipo, ok, vamos chegar a esta meta muito mais rápido. Estás a ver? Sendo a meta, sei lá, casamento homossexual, legalização do aborto ou assim. Um conservador é aquele carrito que vai mais devagar, mas também chega lá à meta, ok? E tipo, e se calhar se perguntarem à maior parte das pessoas que há 20, 30 anos era contra o casamento homossexual, hoje até aceita. Estás a ver? Ou até nem é contra. Estás a ver? Porquê? Pá, porque viu que não era aquela... a normalidade que se falava, que é tipo, foda-se, vão todos ser pedófilos e o caralho, estás a ver? Não, é só, ok, as pessoas estão lá na casa delas, ok, fodem, como pessoas normais, entre aspas, ok, pronto. E não fodem na rua, como nós achávamos que acontecia, então pronto. Também só dão uns beijos, não se estão aqui a comer, ok, está bem, pronto, tranquilo, estás a ver? E depois, pá, há pessoal que são este pessoal ao qual o Pedro Passos Coelho achou por bem se associar, que parece que é pessoal que, sei lá, meu, nem de bicicleta vão, meu, eles nem de bicicleta vão, eles vão tipo, sei lá, meu, vão de monociclo, talvez, só que é, tu não sabes andar de monociclo e então andas só em círculos, sei lá, não sei, é bué da estranho, mas já. Depois, pá, mais acerca da formação. Fomos então almoçar novamente ao café-restaurante Cruzeiro, ok? Fomos mais uma vez atendidos pelo tal senhor estranho, que eu reparei desta vez, porque já estava mais calor e ele então andava de mangas arregaçadas, que o gajo tem uma tatuagem de super dragões, por isso, ok? Vou ter cuidado com a linguagem. E pá, basicamente, desta vez a pessoa que reservou a mesa já tinha reservado também os pratos. Ok? Para não haver dúvidas e para o senhor não andar à procura do que é que era para servir. Depois só houve dúvidas então nas bebidas, mas também se conseguiu desenrascar melhor. Por isso não foi assim, não foi nada absurdo. A outra cena que eu percebi foi que pá, sou um pró a vender rifas. Porque lá está, pá, mais uma vez, sou um homem apaixonado e tenho uma namorada que anda então nessas seitas de organizar festas da aldeia e pá, eu ofereci-me para vender rifas. Disse-lhe que ficava com 10 blocos de rifas, dobrei a meta
e fiquei com 20 blocos de rifas. Cada bloco tem 5 rifas. E pá, vendi isso como quem vende flores à porta de um cemitério ou como quem vende guarda-chuvas no inverno, meu. Tipo, acho que tenho 13 para vender. Por isso, pá, ainda vou ter de conseguir seduzir mais pessoas para vender. Só que é tal cena, meu. Só que é tal cena. Tens 2 moods aqui, que é aquele mood de ha, boeda engraçado, estou aqui a angariar dinheiro. E depois tens o mood de, meu Deus, eu sou o organizador do Fire Festival, estou a prometer merdas às pessoas que eu sei perfeitamente que nunca vou dar. Mas pá, é o jogo, meu, é o jogo. No total são tipo 4.000 rifas, por isso, meu, há uma em cada 4.000 chances de ganhar. Houve pessoas que compraram 5, por isso quintuplicaram as suas chances, o que não é mau. Mas já, depois, pá, como a vida não é só trabalho, também tivemos lazer e concertos. E então, na sexta-feira, depois da formação, ainda fomos para o Porto, porque tínhamos concerto de Ana Lua Caiano, ok? E tipo, o concerto foi ok. Na apresentação do álbum de estreia, Vou Ficar Neste Quadrado, é o nome do álbum. E então ela apresentou em Lisboa, acho que foi no Music Box, e no Porto no Plano B, acho que foi assim qualquer cena. E pá, nunca tinha ido ao Plano B, ok? Até gostei da sala, faz lembrar um bocado o Music Box, só que se calhar um bocado maior, talvez. Porque aquilo tem tipo a parte onde o artista canta e depois tem tipo uma parte mais discoteca, vá. Mas gostei. E pá, gostei principalmente porque estava um gajo ao meu lado e o gajo achou que eu era otário. E pá, se a cena que eu adoro é fazer-me de otário. Isto porquê? Porque então estava eu e a senhora engenheira. A senhora engenheira estava extremamente gostosa. E então ela estava à minha frente, que era para ver melhor, ok? Para tipo aproveitar naquele jogo de intervalos de cabeça, estás a ver? E então posicionou-se para ver bem o concerto. Eu estava atrás dela, mais ao lado direito, e o tal gajo estava atrás dela, mais ao lado esquerdo. E tipo, o gajo estava-se a aproximar, tudo tranquilo. De repente, eu percebo que o gajo se está a aproximar e o gajo percebe que eu percebi que ele se estava a aproximar. E então, o gajo vira-se para mim e num ato de desenrasque faz-me assim aquele gesto universal de barba, que é tipo como o Dybala festejava aos golos, pronto, só que a vir até depois do queixo, tipo, ok. E disse, fixe, a tua barba já tinha reparado. E tipo, pá, vai para o caralho, meu, vai para o caralho, eu não tenho uma barba assim tão fixe. Principalmente porque é basicamente igual à tua, caralho. Por isso, não mintas, pá, onde é que está aquela cena que dizem sempre, pá, os gajos protegem-se uns aos outros? No caralho, meu, gajos é tipo, caralho, tenho aqui uma chance de atacar, zau, ataco. Não pode ser assim, meu. Não destruam a família tradicional portuguesa, caralho. Não façam isso. Então foi bem engraçado porque depois a senhora engenheira disse a mesma coisa. Ela, eu realmente notei que ele se estava a aproximar. Foi por isso que eu depois até me cheguei mais para ti. Eu, pois estava. E o gajo bem, que barba fixe. Tipo, pá, vai para o caralho, meu. Eu só deixei que isto acontecesse para ter conteúdo para o podcast, meu. E também, pá, não ia começar a porrada num concerto na Lua Caiano. Seria um bocado estranho. Até porque já não anda a porrada, sei lá desde quando. Apesar de lá está, agora ser um gym bro. E então, pá, qualquer dia vou aprender a resolver assim as situações. Mas pronto, tirando desse pequeno pormenor, o concerto foi bué da fixe. Lá está, ela ao vivo é muito melhor do que em álbum, porque vês toda a criação musical por trás das músicas e então isso é bué da fixe. Por isso, recomendo muito Ana Lua Caiano, mais ao vivo do que em álbum, mas também recomendo em álbum, por isso. E depois, no dia seguinte, fomos até Guimarães porque íamos ver Gandim no Cais São Mamede. E pá, lá está. Vamos começar pelo início da noite. Primeiro, fomos jantar ao Forno da Vila e escolhemos aquele timing perfeito porque entramos e logo a seguir entrou só mais 2 jovens e logo em seguida ficou uma fila enorme. Por isso, pá, timing perfeito. Lá está. Atacámos mais uma vez a sangria de maçã verde, que já nos fez muito felizes, por isso voltámos àquele sítio que já fomos felizes, e então depois seguimos já para o Cais São Mamede. E pá, aqui foi a senhora engenheira que comprou os bilhetes, ok? Para a Ana Lua Caiano também acho que foi. Acho que ela comprou em ocasiões diferentes, mas comprou tipo quase como prenda ou assim qualquer cena. Acho que foi, já não me lembro muito bem. E tipo, eu não queria ser aquele gajo que ia dizer, ei, a sério, tu compraste bilhetes para Gandim, a sério, que deste dinheiro para isto? Porque era a tal cena, meu, porque uma cena é, ok, vais a um espetáculo de stand-up. Já fui de alguns do Guilherme Duarte, fui a 2, gostei de ambos, ok, não fui ao último, mas ok, até gostei. Discutimos uma vez na internet, sim, mas pronto,
águas passadas, como se costuma dizer. Outra cena era, ok, tens aqui um bilhete para um concerto, ok, também gosto de concertos. E isto era tipo um mix dos dois. E era tipo, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? E pá, notava-se que mais pessoas tiveram dúvidas porque aquilo não estava cheio, ok? A sala não estava cheia, devia estar ali metade, mais ou menos. Mas atenção, era suficiente. Era pessoal suficiente. E depois lá está, pá. Depois então surpreendeu. Claro que a expectativa estava um bocado baixa, talvez. Mas surpreendeu muito mais do que aquilo que eu achava. E tipo, as músicas estão fixe, até porque eu já tinha ouvido as músicas quando... Acho que até foi... Ouvi o álbum quando ele lançou o álbum. As músicas estavam fixe. Mas depois, ao vivo, ele tem a participação do João Nuno Gonçalo. E acho que é assim. Ok. E agora também percebi que o gajo parece que tem um podcast. É lá. Ok, meu. O gajo tem um podcast, já vai no episódio 209. Por isso já é um podcast com alguma antiguidade. Ok, vamos aqui fazer publicidade. Ele tem um podcast de falar agora. Mas então, o que eu estava a dizer? O gajo... Ok, vou seguir. Começou em 2020. Vou também dar uma oportunidade. Mas então, João Nuno Gonçalo, que é um humorista dos Açores. E pá, eu já tinha visto alguns TikToks dele e até tinha gostado. Mas lá está, nunca tinha aprofundado e tipo, e nem sabia que o gajo estava com o Guilherme Duarte, nem o acompanhava nem nada. E pá, o gajo vale metade do espetáculo. O gajo, tipo, eu não sei, claro que ele não deve receber metade do cachê, mas pá, o gajo merecia, porque cuidado com o miúdo que ele interpreta tipo uma paródia de rapper, se bem que o Gandhi também, e depois o gajo tem muito timing de comédia, estás a ver? E gostei muito do gajo, meu. Por isso também vou começar a acompanhar. Depois, só tivemos a participação do Cálculo na música Relação Estável, que pá, espero que nunca chegue a esse ponto, ao ponto mencionado na música, mas pá, gostei muito. E lá está, vale o preço do bilhete, principalmente porque vimos lá muitos casais e depois aquilo também tem assim algumas cenas tipo, casais subam ao palco para fazer isto, subam ao palco para não sei o que mais. Por isso também junta ali um bocado de comédia. E pá, eu rimo mais do que em Pata de Ganso, por exemplo. E agora vamos só deixar aquele silêncio no ar para as pessoas tirarem as suas próprias conclusões. Mas gostei muito, por isso pá, foi uma agradável surpresa. E depois pá, no domingo, e como lá está, somos pessoas super fit e estava bom tempo, fomos fazer os passadiços de Vizela, meu. E tipo, Vizela já foi mencionada muitas vezes neste podcast, sempre de forma depreciativa. Desta vez, pá, pode ser de forma depreciativa, porquê? Porque caralho, meu, não há o caralho de uma placa a dizer passadiços de Vizela. Tipo, a pessoa tem de ser de Vizela ou tem de adivinhar, caralho. Porque senão tu não consegues adivinhar onde é que começam um caralho dos passadiços. E depois também estava bué da gente. Aquilo são 12 km, mais ou menos, porque é 5,5 para cada lado. Nós acho que fizemos, não sei se foi em 2h30 ou assim, mas tipo, nós fizemos naquele ritmo de pessoas fit, ok? Porque iam lá pessoas que era tipo, sou de Vizela, por isso posso parar aqui no meio de um passadiço em que passa uma pessoa por outra, no máximo. Tipo, meu, bom para o caralho, meu. Aprendam a viver em sociedade. Tipo, a frase do Miguel acerca da formação foi a seguinte: mais uma formação onde não se tira nada que não seja já o básico para o ser humano viver em sociedade. Pá, isto é a prova de que é preciso formações. Porque há pessoas que não conhecem esse conceito, meu, não conhecem. É tipo, sei lá, meu, ocupam um espaço todo, depois param e é tipo, param aos paros, tipo, caguei, caralho, caguei, estou aqui, isto é de entrada gratuita, por isso caguei, faço o que quero. E tipo, meu, não sei, meu, parem de existir tanto, mas pronto. Nota-se que aquilo basicamente foi, ok, temos aqui madeira, temos aqui um rio em que dá para começar a construir passadiços, por isso siga, construímos. Pá, vamos para onde? Não sei, meu. Não sei, mas quantos quilómetros é que é preciso para ser chamado passadiços? Sei lá, pá, 5 km pode ser? Ok, vamos construir 5 km. Porquê? Porque muitas vezes passa só no meio de mato. Sendo que, quando nós começámos, um dos comentários foi: eu gosto de ir para aqui à noite. E tipo, gostas de ir para aqui à noite fazer o quê, meu? De certeza que não é andar, meu. Vens aqui para o meio do monte fazer o quê, meu? Isto tem luzinhas. Tem luzinhas, tem. Mas foi fixe. Aguentei bem, ok? O que mostra que, pá, estou quase no ponto de capa de Men's Health, ok?
Eu sei que é chocante para muitas pessoas e sei que muitas pessoas podem dizer estás a inventar, estás a mentir, mas pá, vejam pessoalmente e tirem as vossas próprias conclusões. Por isso, Antes de ir para as recomendações culturais e pegando no tema que ficou pendente na semana passada, pá, basicamente tenho de assumir, eu estou viciado no jogo Airline Manager 4. E então, como o nome indica, tu basicamente geres uma companhia de aviação. E então a minha companhia de aviação chama-se Zero Airlines. As ações da minha empresa neste momento estão avaliadas em $22,30. Ok? Por isso estamos fortes. Mas dentro do jogo estou no lugar 27.072. Por isso não sei até que ponto estamos fortes. Claro que eu estou no modo fácil. Porque, ok, gosto disto, mas vamos lá com calma. Ok, no modo fácil, a empresa mais valorizada chama-se VioAir e as suas ações valem. Cada ação vale $119.751,54, ou lá qual é os cêntimos dos dólares. E é de uma pessoa da Croácia, de Zagreb, por isso e é bué humilhante. É bué humilhante quando vais ver a frota do gajo, O gajo tem 696 aviões, por isso comparada com a minha mini frota de 66 aviões. Mas pá, eu estou contente, ok? Estou contente, já tenho aqui dinheiro para mais um avião, por isso vamos fazer a primeira compra de um avião em direto num podcast. E então pá, eu sou fã da Boeing, também gosto dos Airbus, mas pá, os Airbus são mais caros, ok? Para o que eu quero. E então vou comprar mais um Boeing 787-8, ok? Que é basicamente um avião que pode fazer voos de até 14.500 km, tem uma velocidade máxima de 903 km por hora, leva 250 pessoas e consome 16 libras de combustível por quilómetro. Por isso, pá, é isto, ok? Estamos aí, vamos ter agora o nosso 67º avião. Depois, pá, é tal cena, só tens de comprar combustível quando está abaixo, como acontece agora que está abaixo dos $1.000, e então aí é comprar. Tens também de ter atenção às cotas de CO2, porque se não comprares cotas, a tua empresa não é vista como ecológica, e isto é das maiores merdas isto é tipo uma daquelas cenas que transborda capitalismo, que é, ok, se a tua empresa comprar cotas de CO2, que é tipo permissão para poluir, é tipo, ok, tu és bué de ecológica, mesmo que voo de caralho. Se não comprar, é tipo, anti-ecológica, meu Deus, a Greta vai-te bater. E é tipo, ok, estranho. Mas pronto, se quiserem, é uma cena fixe. Depois, esta mesma criadora de jogos tem também o Shipping Manager e o Train Manager, que é basicamente a mesma cena, só que com navios de carga e com comboios. Que pá, isso já dá muito trabalho. Porque é tal cena, tu avião é só... Precisas de localizar o ponto de partida e o ponto de chegada. E é tipo, olha, compras um avião e voas. A menos que queiras fazer escalas e essas cenas. E tipo, no modo fácil, é basicamente isso, estás a ver? Pá, eu ainda instalei a dos comboios, mas é tipo, primeiro tens de meter um percurso a parar em várias cidades e tudo, e tipo, isso dá bué de trabalho. Dá bué de trabalho e tipo, eu sou um jovem de 30 anos que namora e trabalha. Eu não tenho vida para jogar joguinhos que consumam mais do que 1 hora diária. Estás a ver? Por isso, Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui, Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos com o Lei da Paridade, que fala então da apresentação do livro em que Pedro Passos Coelho participou. Então o episódio chama-se Passos Coelho e, entre aspas, Ideologia de Género, vírgula, Cartas de Amor entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E então recomendo porque é tal cena, E estas cenas que acontecem, alguém escreveu isto no Twitter, e isto parece que é só pessoal a chorar ou a chorar porque está a perder os seus privilégios. E tipo, claro que é fodido perder privilégios. Claro que é fodido.
Mas pá, se queremos um mundo mais justo, pessoas que são privilegiadas, spoiler, vão ter de perder os seus privilégios. Porque lá está, pá, porque não dá para ser toda a gente privilegiada. Por isso, pá, temos só de aceitar. Podemos chorar, mas pá, vai acontecer. Lá está, tem a hipótese de ser um Ferrari e ir do 0 ao 100 mais rápido, ou então, meu, ser sei lá, um Fiat 127 que demora mais um bocadinho, mas depois de embalar, meu, também vai. Por isso, meu, chorem à vontade, mas vai acontecer. E isso é o que me deixa mais feliz. Depois, pá, também recomendo o Eixo do Mal. E tipo, eu não ouvi tudo, mas estava a ouvir. Faltam 21 minutos e pá, estou a recomendar assim ouvir tudo. Olhem o perigo. E chama-se Entre a Consistência da Tradição e as Exigências da Modernidade, a Nova Jangada de Pedra de Passos Coelho. E eu recomendo porquê? Porque se na lei da paridade temos 3 mulheres com menos de 30 anos, claro que iam estar irritadas e tudo com o que este pessoal defendeu. Aqui no Eixo do Mal temos aqui um pessoal mais velho, ok? Que até podia ter aquela cena de sim, eles é que têm razão e tudo. Mas não, meu, spoiler, também são contra, caralho. Ou seja, já não é aquela cena de estes esquerdistas de merda são contra isto. Não, meu, até pessoal que se diz de direita é contra esse pensamento, ok? Vós estáis aí num cantinho que se chama extrema-direita, caralho. E depois foi bem engraçado com isto tudo, porque durante a semana foram então aparecendo vídeos antigos do pessoal e tipo aquele senhor que foi então comentar à CNN, aparece um vídeo em que ele diz que é contra o 25 de Abril porque destruiu a pátria, destruiu a família e destruiu a fé portuguesa. E então, pá, foda-se, a sério, meu, a sério, como é que este pessoal ainda vai às televisões, mas já. Depois, na música, pá, tenho 2 álbuns portugueses e 3 estrangeiros, por isso começamos pela música portuguesa. Pá, primeiro, eu também ouvi o álbum do Benjamin, mas, meu, não bateu. Não bateu, eu sei que ele bem a paredes de couro, por isso, pá, ele que se esforce para me conseguir conquistar ao vivo, porque em álbum não bateu. Mas, já, temos então um novo álbum de Jorge Cruz, o vocalista dos Diabo na Cruz, que volta depois de um interregno de 13 anos nos álbuns a solo, e então volta com o álbum Transhumante, e tem aqui a descrição no Spotify, diz o seguinte: 13 anos depois, Jorge Cruz regressa aos discos em nome próprio com Transhumante, um ciclo de canções inspiradas no imaginário rural português, na música tradicional e no encontro entre língua e paisagem. Trata-se de um novo capítulo num percurso já longo de propostas que tenham procurado resgatar a música de raiz portuguesa para os braços da contemporaneidade. E pá, lá está, claro que tem muito de Diabo na Cruz nisto. Eu só os vi uma vez ao vivo e já foi sem o Jorge Cruz, porque ele estava doente e na altura foi por isso que ele saiu da banda. Depois a banda acabou por acabar. Mas então só me lembro de os ouvir uma vez ao vivo, que foi numa noite branca em Braga, e gostei bué. Este Jorge Cruz também gostei muito do álbum e vai estar aí a tocar a música Caminho de Casa. Trova folclore da linha lore, cultrada em boca, em rock and roll. Eu cantarolo a bem da borga e no país aldeia de virtuosos cheia. Um bom amigo faz-me ir à queda e atira a primeira pedra ao pé do charco, anda a ninhada junto da mangança. Depois, pá, temos aí um novo álbum dos Máquina, a banda que deu mais concertos no ano passado. E então eles voltaram com o álbum Prata, que é basicamente a continuação do primeiro álbum Dirty Tracks for Clubbing. Mantém-se um bocado no mesmo registro, ou seja, mantêm-se bem e podem voltar a dar concertos para partir chão, porque recomendo muito. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Body Control.
Depois, na música estrangeira, pá, temos aqui 3 álbuns que estão na Pitchfork. Então começamos com a banda do Texas, Khruangbin, com o álbum A La Sala, e a Pitchfork diz o seguinte: esta edição doméstica e simplificada dos Khruangbin tem todos os confortos de casa em qualquer lugar do mundo. E então, se ouvirem este álbum, nota-se que tem assim pitadas de várias partes do mundo, ok? E tem uma música que se chama Farolim de Felgueiras. E tipo, caguei qual é a origem do nome desta música. Claro que vai estar aqui a tocar Farolim de Felgueiras em homenagem ao optometrista que engana os seus clientes, João Silva. Depois vamos para a Reina Tropical com o álbum Malegria. E a Pitchfork diz o seguinte: o longa-metragem de estreia da artista radicada em Los Angeles usa a xixa peruana, o socos congolês e a percussão afro-colombiana para explorar tanto a dor pessoal quanto a melancolia permanente da diáspora. Estava aqui a ver de onde é que ela era, mas não sei de onde é que ela é. Estou aqui a ver que uma das grandes inspirações dela é o Manu Chao, que vem a Portugal. Ok, ela dá a impressão nas redes, dá a impressão que ela é tipo mexicana ou assim qualquer cena. Eu vou assumir que ela é mexicana, porque tipo ela tem vários Instagrams, tem o Instagram musical e depois tem o Instagram pessoal dela que é suavecito_91, em que tem cenas que não são só de música, por isso, e eu vou assumir que ela então é mexicana, porque tem ela aqui a dizer que é mexicana, por isso, Mas pá, gostei muito, lá está, mais uma vez, a música cantada em espanhol, como diz José Lopes, está na altura de perdermos esse preconceito que tínhamos, mas gostei muito, e vai estar aí a tocar a música Cartagena. Depois, para terminar, um álbum que mais uma vez entra diretamente para os melhores álbuns do ano, que é o álbum dos Vampire Weekend, Only God Was Above Us. E a Pitchfork diz o seguinte: no seu quinto álbum magistralmente complicado, Vampire Weekend embarcam numa jornada automitológica por velhos sons, velhos lugares e velhas cidades para encontrar algo novo dentro de si. E tipo, Vampire Weekend é aquela banda que, ok, ouvi de vez em quando, mas tipo, nunca tinha parado para ouvir um álbum, ok? E agora paro para ouvir num álbum em que a capa é uma fotografia tirada pelo Steven Seagal. E depois, então o título deste álbum, Only God Was Above Us, basicamente, e agora fazendo ligação ao Airline Simulator 4, é a notícia que aparece num jornal, que então aparece na capa do álbum, quando num voo de uma companhia aérea dos Estados Unidos qualquer, a parte de cima do avião saiu, ok? E então as pessoas diziam que só Deus estava sobre nós, porque não havia mais nada entre Deus e elas. E então achei piada essa curiosidade. Como é que eu sei? Porque por coincidência calhei de estar a ouvir a Antena 3 quando estavam a falar deste álbum, tipo num programa de rádio. Por isso, adorei o álbum e vai estar aí a tocar a música difícil agora. Pode ser a Mary Boone. In those days, the better days, the one from Queens, not from Brooklyn. Oh my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same.
In a quiet moment at the theatre, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco, estamos aí a curtir o Westway Lab porque a vida é muito isto. Numa hora estás a gravar podcast, noutra hora estás a aproveitar concertos, por isso, já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.